Deixa eu tentar responder por que o Bitcoin é bom, do ponto de vista econômico. É uma moeda. Qual que é a característica que faz ele uma moeda única? Ele tem uma emissão controlada. Então só vão ter 21 milhões de bitcoins, porque está escrito no código. Está escrito lá. São 6 linhas. É só você ler e você vai ver que é uma verdade meio que absoluta. O que acontece no mundo que a gente vive? Primeiro que os governos eles tendem a gastar muito mais do que arrecadam. Isso é uma tendência do século XXI. Então, nos últimos 20 anos, todos os governos têm subido muito o endividamento. Uma das formas de você aumentar o seu endividamento é emitir moeda. Eu acho que o Fed, todo mundo pode olhar lá, ele imprimiu muito nos últimos 10 anos. O balanço dele é tipo 8 trilhões de dólares, a dívida americana hoje está batendo 34 trilhões de dólares. Daí as pessoas, assim, tipo, a gente é brasileiro. Então, a minha geração pegou a crise de 94, 97, 98, 99, 2002, 2008. No Brasil, a gente pegou uma crise creditícia. Então, primeiro a gente ficou sem dólar, depois a gente ficou com um nível de endividamento muito grande, que é 97, 98. Então, quando você tem essa situação, a sua moeda sofre muito. Eu peguei 8 moedas. O real é uma moeda fantástica, mas ela tem 25 anos. Então, o que está por trás disso? Os austríacos, eles falam, a moeda tem que ser dura. O que é uma moeda dura? Que não se imprime muito. Porque toda hora que você imprime, acho que o conceito é fácil, quanto mais imprime, menos valor tem esse ativo. Então, quem gosta de Bitcoin, do ponto de vista econômico, fala, olha, o mundo está se endividando para burro, a saída do endividamento, existem 2 saídas para o endividamento, inflação ou calote. Como o mundo moderno faz? O mundo moderno faz inflação. A inflação americana hoje está acima do 2, está tipo 3 e pouquinho, e parece que está todo mundo tranquilo. Alguém que vem do mundo de Bitcoin, a pergunta que ele faz é a seguinte, por que tem inflação? A inflação monetária do Bitcoin hoje vai ser menos do que 1% ao ano. Então, o que o pessoal vê de valor no Bitcoin é o seguinte, eu tenho finalmente uma moeda que não vai ser capturada pelos governos e impressa à vontade deles. E que isso, no tempo, vai ser muito mais valioso do que o que tem. O ouro, que é o paralelo, vamos voltar para o ouro. O ouro em 72, quando o Nixon, não sei se é 72, 73, 71, 73, quando o Nixon sai da paridade, era 32 dólares. Hoje é 2.000. Então o próprio dólar perdeu mais de 90% do valor dele em relação ao ouro, que é percebida como, vamos dizer, um porto seguro. O Bitcoin está aí, nesse negócio. Então assim, quando o cara fala assim, por que eu vou investir em criptoativo? Então assim, Bitcoin é porque se você acha que o mundo vai ter inflação, Bitcoin é um bom ativo. Os outros têm outras características e outras vantagens. E aí entra muito em tecnologia. Mas eu acho que, vamos dizer, o Bitcoin é inerentemente um ativo econômico. E as vantagens que a gente tem, assim, o fato de ser descentralizado e incensurável são plus a mais. Que a gente adora, porque a gente vê nisso muito valor, mas eu não tenho a menor dúvida que o cara que tem a conta lá no banco que você falou não faz a menor diferença para ele. Para as pessoas normais não faz a menor diferença se alguma coisa é censurável ou não. Porque a experiência da Zélia, eu acho que não está muito no nosso radar. Agora, a Rússia teve os treasuries dela confiscados. Então, o equilíbrio... Então, assim, a última coisa que eu vou falar é o seguinte, a outra variável, a outra dimensão que tem que olhar, cara, a gente vive num mundo com 2 guerras. Eu nunca vivi num mundo com 2 guerras. Do ponto de vista econômico, eu não tenho a menor dúvida que isso vai ter uma influência para os próximos 10, 20 anos. Eu tenho 0 de dúvida disso. Então, como macro trader, eu falo, caramba, eu estou vendo um mundo com bastante inflação e com bastante confusão. Bitcoin. Tranquilo, assim, é imediato. E as pessoas falam, putz, eu não faço essa ponte. Eu acho que o nosso papel aqui é falar assim, essa é a ponte que você tem que fazer. Você pode acreditar ou não acreditar, mas o hedge... Então, assim, o que é o Bitcoin? É o hedge contra a confusão. Se você não tem hedge de confusão no seu portfólio hoje, cara, aí desculpa, escolhe um. Pode nem ser Bitcoin, compra, sei lá, olha que divertido. Vai comprar o quê? Petróleo? Não é. Ouro? Vai comprar ouro? Vai carregar como? Cara, 8 é 2.000 dólares e vai carregar como?
Ouro, meu, cara, é uma ilusão, porque ouro você compra, meu, ninguém compra ouro. Ele não é fracionável também. Não, você não compra ouro. Uhum. Eu conheço gente que comprou ouro, o cara tem sei lá quantos quilos de ouro em casa, ele se mudou de Nova York para Miami. O cara teve que ir de carro, porque ele não conseguia transportar. Primeiro, você não entra no avião, segundo, pelas leis americanas, você tem que comprar o carro, tem que alugar um carro forte. E, meu, é inviável alugar um carro forte. Então, assim, você tem uma coisa que você tem que botar. Imagina você sair 3.000 quilômetros com, sei lá, quantos quilos de ouro, não dá pra fazer. Então, assim, as comparações, elas perdem muito pro Bitcoin. Mas ninguém gosta desse negócio. Por que não gosta desse negócio? Porque eu acho que não conhece. Esse é um ponto interessante, né? Porque acesso à reserva de valor dura, né? O investidor final nunca teve, né? Ele teve durante um período ouro. Os Estados Unidos fez com que fosse muito difícil você ter ouro, né? Ali quando, principalmente na década de 70, passou a ser basicamente ilegal você ter grandes quantidades de ouro. Em 32 ele confiscou o ouro. Confiscou o ouro, exatamente. Então assim, o ouro é muito difícil de ter, né? Então, a reserva de valor da sociedade, historicamente, é o título dos seus governos, né? Ou imóveis, talvez, né? Você pode ver o imóvel como uma forma, né? Algo escasso, né? Que você consegue proteger. O Bitcoin traz uma alternativa para qualquer pessoa ter o mesmo acesso, né? Assim, a uma reserva de valor que os bancos centrais têm, né? Uma reserva de valor dura, né? O ouro, né? Porque os maiores compradores de ouro no mundo são os bancos centrais, né? E o nível de compra dos bancos centrais só tem aumentado. Por quê? Eles estão vendo que o mundo está ficando cada vez mais estranho. E até acho que o evento da Rússia, né, também foi um gatilho ali para mostrar que investir no ativo mais defensivo do mundo, né, que a Treasury americana não é tão defensivo. Então, as pessoas... por que eu quero Bitcoin? É um ativo inconfiscável. Não, mas eu tô bem aqui, tenho minha conta aqui no banco, ninguém vai confiscar. Pra gente que vive numa economia razoavelmente estável, né, assim, que com seus altos e baixos tá estável, isso não é um grande problema. Agora, para a economia de guerra, para a Ucrânia, né, assim, para a população que está lá na Palestina, sei lá, isso é um grande problema. Né? Assim, o banco para de funcionar. A Ucrânia, a primeira coisa que parou de funcionar foi o internet banking. Né? Assim, aconteceu alguma tensão, o Pix lá acabou, não tem Pix. Então, isso é muito utilizado. E outros são os bancos centrais, né, os governos. Né? Uma vez que o ambiente geopolítico começa a ficar mais estranho, né, você começa a ter que ter opções de reserva de valor que não dependem dos outros governos. E aí você tem o ouro, né, que é uma das opções, e você tem o Bitcoin como uma possibilidade para o século XXI. Então, esse negócio da Rússia, deixa eu só entrar, porque eu acho que é divertido isso. Eu tenho um amigo que é muito bom de ouro. E ele falou... Bom de ouro operar? Ele conhece muito bem o mercado de ouro. E ele falou, quando veio o negócio da Rússia, ele virou para mim, cara mais velho, ele virou para mim e falou assim, pô, era óbvio que ia dar confusão. A Rússia já está tirando o ouro dele de Londres há 1 ano e meio. Então, olha que divertido. A Rússia tirou as reservas, o depósito físico que ficava geralmente em Londres, porque sabia que estava se preparando para alguma coisa. E quando os Estados Unidos resolve confiscar, ou seja, fazer com que o SWIFT seja uma arma de guerra, isso tem implicações. O maior cliente dos prédios americanos são os japoneses, mas os chineses eram muito pesados. E eles vêm diminuindo. Então vamos falar o seguinte também, beleza, o porto seguro da minha geração sempre foi Treasury. Hoje já não é mais. O risco de crédito americano era AAA, já é AA. O que vai acontecer com o risco de crédito americano? Na minha opinião, vai cada vez piorar. Por quê? Inflação, dívida crescente e um enfraquecimento do ciclo de influência americano no mundo, é uma moeda mais fraca, é uma dívida, uma dívida menos crível. Né? Porque dizem, o que garante o dólar é o poderio bélico americano. Pô, se é isso, os Estados Unidos hoje tem um domínio bélico menor do que tinha há 20 anos. Então, assim, o que a gente está vendo, e a gente só está sentado aqui porque a gente está surfando um tsunami. Aqui são 3 pessoas que caíram no mundo de criptoativos por motivos diferentes, mas o mesmo. Entenderam que no mundo moderno, este ativo vai ter um papel fundamental. Aqui eu garanto que todo mundo acha que vai ser o papel fundamental. Ninguém para a carreira e se dedica a isso porque acha que vai ser um coadjuvante. E o mais divertido, eu como venho do outro lado, o outro lado não
têm a menor ideia disso. Eles ainda acham, assim, tocam... A gente fala muito com o gestor de hedge fund, que é um pouco os nossos amigos, né? Um monte deles já vieram aqui. Cara, a maioria deles gosta. São clientes nossos, a gente tem bastante gente que é cliente dessa área. Mas tem uns que acham que é um horror. Tipo, nojinho, assim. E daí a gente fica falando assim... E é divertido esse programa porque fala muito com gente de equity. Quando você é macro trader, um pouco isso que eu estou falando é o seu dia a dia. Macro trader, juro e câmbio, tipo, qual que é o valor intrínseco do dólar? Sei lá, eu leio lá, tá escrito em God We Trust e tanto faz. Valor intrínseco, ninguém pergunta. Só que a hora que você vai ver, cara, moeda é invenção. Né? Diz que as duas maiores invenções da humanidade foram a fala e a moeda. Se é invenção, o Bitcoin também é uma invenção, só que o Bitcoin é uma invenção mais matemática. Então, assim, eu sou engenheiro também, quem é engenheiro gosta um pouco mais desse negócio de 2 mais 2 é 4. Quem é economista já vai um pouco mais de 2 mais 2, pode ser 4. E o mais divertido nesse mundo, que aí os dois lados estão presentes. Então, assim, eu falo, para você entender cripto, você tem que entender muito de economia, porque economia é o seguinte, se todo mundo acha que vai subir, vai subir. E sobe mesmo, porque todo mundo acha que vai subir. Então tem o tal da convexidade do Soros, desculpa, reflexividade do Soros. É isso, ele fala, cada preço traz uma narrativa. E hoje a gente vive num monte de narrativas. Ó, a gente está num programa contando histórias de mercado financeiro, nem de mercado financeiro, é a segunda derivada, né? Que criptoativos começou a ser mercado financeiro semana passada. Porque a hora que você tem o ETF, a hora que você tem BlackRock, você tem um lugar à mesa do mercado financeiro. Até então, cara, eu trabalhei nesses lugares. Meu, se você não tá ali no formatinho, você não existe. Então é muito diferente.